Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje é o nosso vídeo de número 70 de estudo, né? E para quem não acompanhou desde o começo e quiser voltar lá no primeiro vídeo de estudo, né, no número 1, desde a primeira questão do Livro dos Espíritos, fique à vontade. Então vamos continuar aqui na questão número 317 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos depois da morte conservam o amor à pátria? Olha só que pergunta curiosa, né? Kardec faz. Se eles continuam amando a pátria. Olha a resposta do espírito de verdade. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. Então ele fez uma diferença bem racional. Para o espírito que tem um entendimento elevado de sua origem, de onde ele veio, né? Tem consciência do seu Criador, para ele a pátria é o universo inteiro. Não existe um lugar exatamente que é a casa, a que lhe pertence, né? Eu pertenço a essa parte geográfica, aquela parte geográfica. Para aqueles que estão na Terra, né? Eles têm as pessoas simpáticas que são do lugar onde nasceram. Só que ele coloca de uma questão natural, não quer, né, como uma questão muito natural. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Quer dizer que cada condição é de acordo com a situação que você está. Kardec faz uma consideração aqui. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos têm uma ordem elevada, não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris a seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Então ele explica, que na maneira de ver de um espírito mais elevado, as coisas do infinito são mais importantes, as coisas do universo, as coisas elevadas. E na Terra, estes espíritos muito elevados têm curta duração. Né? Vamos dar um exemplo lá, Jesus. Né? Com que idade Jesus morreu? Né? Com que idade Jesus foi morto na cruz? Com 33 anos, né? Segundo conta a Bíblia. Né? Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente. E se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando o corpo físico intrometem-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa conforme seus caracteres. Não podendo satisfazer em suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, Kardec ainda faz uma divisão aqui sobre o comportamento dos espíritos depois da morte. Os elevados estão preocupados com coisas da criação, com coisas do progresso, da prosperidade, do seu espírito em si, de forma a crescer espiritualmente, evoluir e levar, no caso, toda a humanidade consigo. Né? Existem aqueles medianos que estacionam, ele até fala aqui, né, que são sedentários. Quando ele fala sedentário, a gente não é exatamente o termo de não fazer exercícios, mas são aqueles espíritos que são parados. Eles dizem assim que não faço o mal, mas também não faz o bem. Ou seja, ele está num entremeio, ele não consegue nem ir para frente nem ir para trás, ele está de certa forma estacionado, tá? Não quer aprender muita coisa, não tem vontade de aprender muita coisa, mas ao mesmo tempo também não retroage, ele não se degrada. E tem aqueles que só estão preocupados com as coisas da carne, as coisas dos homens, os sentimentos mais baixos, né?
Ele continua aqui na questão número 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? E ele diz, muito. Elas sofrem modificações muito grandes, à medida que o espírito se desmaterializa. Olha que ele destaca aqui, ó. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Aqui nós vemos aquelas cenas do umbral, né, como tinha no filme lá, como tem no filme André Luiz, né? Então tem aqueles espíritos que vão para o umbral e eles demoram mais ou menos, depende de cada um, né, de eliminar, de se desmaterializar. Então cada um tem em si mesmo a função para fazer isso e tem as capacidades para fazer isso. Não é Deus que vai lá, prende você no umbral, prende você num castigo. Você mesmo busca as áreas, os locais, seja do plano espiritual ou na Terra, de acordo com seus gostos, de acordo com o que lhe atrai. E não é assim enquanto nós estamos encarnados, nós vamos nos lugares que nós gostamos, que nós nos associamos. E é claro, aí quando se aceita que pode se melhorar, busca-se os bons espíritos, né? Questão número 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Olha que interessante, Kardec perguntou, né? Se ele já era desencarnado antes, encarnou, já teve várias existências, por que ele se espanta quando desencarna? E olha só o que o espírito de verdade disse. Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Aí ele faz ainda entre parênteses aqui, 163 e seguintes. Ele está lembrando de perguntas lá atrás. Tá? Então vejam que quando todos nós passamos por um processo de esquecimento quando encarnamos. É natural para que nós possamos passar as nossas provas, porque já pensou a gente chegar aqui e começar a reconhecer inimigos de outra vida? Continuaria dando mais briga, né? Mais lutas do que seria de nossa ajuda. Então, é necessário que exista o processo de esquecimento para que a gente olhe para o inimigo como um amigo, como uma mãe, como um pai, como um irmão, como geralmente acontece, né? Como um companheiro, um amigo de trabalho. Então, vejam, nós precisamos desse processo. Só que quando nós desencarnamos, nós ainda estamos com aquela falta de memória devido ao encarne. E à medida que nós nos desmaterializamos, nós vamos voltando, a nossa memória espiritual vai retroagindo e nós conseguimos lembrar não só do período que nós estávamos desencarnados antes dessa vida, mas conseguimos lembrar de outras vidas e outros períodos desencarnados. Olha que interessante. E aí nós começamos a ter um quadro geral da nossa existência e compreender muito mais coisas do porquê acontece. Mas isso não acontece agora, enquanto encarnado, porque nós não suportaríamos todas as responsabilidades, as resoluções, as necessidades. Digamos que a nossa caixinha cerebral não comporta tanta coisa. E nós já temos tantas perturbações com simples coisas que nós viemos resolver na nossa vida. Imagine se nós angariássemos tudo que está em outras. Então, meus amigos, vejam, poucas perguntas, mas muita coisa que nós podemos meditar aqui dessa parte, tá? No próximo estudo, nós vamos continuar aqui na 320, no título Comemoração dos Mortos e Funerais. Vamos falar um pouco sobre finados, né? Então, obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo de estudo de O Livro dos Espíritos.